queria ouvir de ti, assim, essa questão. Eu costumo falar aqui que às vezes as pessoas vivem a vida em paralelo, né? Eu sou a profissional Estela, eu sou a mãe Estela, às vezes é diferente, e eu sou a católica Estela, que é outra coisa. E eu costumo dizer o seguinte, na verdade, tem que ser tudo junto, né? Principalmente a parte das virtudes, valores, etc., que vai reger a tua vida, né? Porque a pessoa é uma só. E então, assim, eu queria te ouvir nesse aspecto, assim, qual a importância que tu acha da contribuição, da fé, da espiritualidade, olhando sob o ponto de vista lá na reflexo profissional disso? Como é que isso reflete na profissão? E aí, é claro, aí tu pode contar da tua experiência, como é que a tua espiritualidade, como é que a tua fé reflete na tua forma de agir como profissional. Reflete muito. Eu tenho, né, faço direção espiritual, a gente tem um plano ali que é para ser seguido, toda vez que eu faço, já tenho algumas virtudes que eu tenho que trabalhar, né, algumas características da minha personalidade que é necessário que a gente reconhece, né, aqueles defeitos, e é extremamente necessário que a gente trabalhe em cima daqueles defeitos, e o plano espiritual de oração também, que é fundamental. Mas eu sempre deixei transparecer para as pessoas, tanto no jornal ou nos lugares que eu estava, que eu era católica, deixava uma imagenzinha de Nossa Senhora, deixava lá no cantinho do meu computador e sempre falei para as pessoas sobre a minha espiritualidade. É claro que sempre respeitando as outras escolhas das outras pessoas, isso é muito importante, que a gente saiba dialogar com as diferenças, que a gente saiba, né, entender o outro, se aquele não tem fé, ou entender aquela pessoa que tem uma outra religião, isso é fundamental, porque assim a gente consegue uma boa convivência em sociedade ou no trabalho, então a gente pode ter a nossa religião e as pessoas podem saber que religião a gente segue, sem que a nossa opinião, né, tem que prevalecer sempre. Se alguém algum dia pedir uma oração, ou se alguma pessoa pedir um conselho, você pode chegar e realmente estender a mão naquele momento, como eu já fiz várias vezes, porque eu já sou zeladora há um tempinho da Virgem Peregrina, então já mandei para várias pessoas do trabalho, Estela, aquela Nossa Senhora, que às vezes a pessoa nem estava muito praticante do catolicismo, mas volta para a igreja com a ida da Nossa Senhora para casa e vê a vida transformar. Mas eu acho que sem agredir as pessoas que têm outras religiões ou até mesmo querendo impor a nossa religião. É muito importante isso, que a gente tem um diálogo com as pessoas de opinião diferente, é isso que eu vejo, né, como uma construção aí do conhecimento, e que não pode estar, eu acho que tem que acordar o que Cristo faria nessa situação, como que a Nossa Senhora poderia agir nessa situação. É claro que a gente nunca consegue essa perfeição de Cristo, nem tampouco como Nossa Senhora, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, e acordar mesmo, desde o café da manhã, poxa, como que eu posso agir aqui com a minha família, né, a vida pessoal, o que eu fiz que não é legal, e eu reflito muito com a Bíblia também. Então, por exemplo, eu tive um problema no trabalho, vamos supor assim, aí eu penso assim, gente, como que eu posso enxergar esse problema que eu tive no trabalho? Qual foi o meu papel? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no outro, né? Eu não estou me colocando fora disso. Eu acho que a gente tem mania, não, foi ele que fez isso, não foi. Não, mas é quando a gente vai analisar no aspecto espiritual, quando a gente vai ler, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, São Paulo, como ele fala, e ele fala como o cristão deve agir, muitas das vezes as respostas já estão ali, você fala, poxa, né? Aí tem que vir a humildade, como o Santo Agostinho fala, humildade, humildade, humildade para o crescimento. É sempre isso. Então, para você ver, para você reconhecer que você estava errado, é necessário primeiro a humildade, você reconhece mais humildade, ou para pedir perdão, ou para agir diferente em outra situação e ter sucesso. Então, muitas vezes as pessoas pensam que ser bom
é algo que vai prejudicá-la ou ser uma pessoa cristã, assim, no trabalho é totalmente diferente, porque quando as pessoas, como Santo Agostinho falava também, as pessoas dariam, se elas descobrissem o que realmente é ser bom e é ser cristão, elas dariam tudo, seriam extremamente egoístas só para serem bons. Então, quando a gente percebe, isso tudo traz benefícios tanto no nosso lado pessoal quanto no lado profissional. Ali na Bíblia, no Evangelho, tem tudo que a gente necessita para a gente entender os nossos atos também, que estão errados e que precisam ser corrigidos. Então, eu vejo a minha vida nesse sentido, nesse aspecto espiritual o tempo inteiro, sempre. Sempre ponderando pelo lado, né, da religião, do que eu acredito, com confissão, com direção espiritual, porque isso me mudou como pessoa e me fez uma pessoa muito melhor. Então, cada vez que eu aprofundo mais, eu vejo que eu melhoro como pessoa, eu cresço, né? Então, dentro desse contexto, eu formei uma família muito bonita e as coisas, né, vão acontecendo porque eu acredito que Deus vai abençoando também, porque a gente está, por mais que a gente nós somos pecadores o tempo inteiro, a gente está buscando o caminho de Deus, de Cristo. Então, eu acredito muito nisso.